Consumo eficiente de energia é connosco e é consigo. É só energia. Começamos com o sumário do programa de hoje, uma reportagem sobre como os cidadãos europeus podem encorajar as boas práticas nas pescas. No Energia na Net mostramos o simulador para reduzir as emissões de CO2 até 2050, desenvolvido pela EDP, e a apresentação do SET Plan, que se propõe acelerar o ritmo de desenvolvimento de tecnologias com baixas emissões de carbono. Numa incursão pelo sul do país, o Só Energia mostra-lhe como o Algarve se impõe como exemplo de sustentabilidade. Numa região que assiste ao triplicar da sua população nos meses de veraneio, a ação tem sido integrada, envolvendo municípios, entidades públicas e privados. Algarve é sinónimo de verão. As praias douradas e o Atlântico cristalino fazem as delícias de portugueses e estrangeiros. Mas, para além do cenário de postal ilustrado, o Algarve depara-se com importantes desafios ambientais. A provar isso mesmo, Lagoa e Faro subscreveram as metas assumidas no âmbito do Pacto de Autarcas e Vila do Bispo, Vila Real de Santo António, Olhão e Albufeira foram recentemente galardoados com o Prémio Europeu de Energia. Sob a batuta da Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve, Areal, a ação tem sido concertada envolvendo municípios, entidades públicas e privados em prol da sustentabilidade energética. Numa região que assiste durante os meses de verão ao triplicar da sua população, José Martins de Oliveira, diretor da Areal, reforça os ganhos alcançados. A população residente do Algarve neste momento são à volta de 450 mil habitantes. E aqui, a partir de agora, em agosto, a população, tanto no Algarve, sobe para cima de 1 milhão, de 1 milhão de habitantes, 1 milhão e 300 mil habitantes, e não é possível adaptar, as infraestruturas, para 9 meses e depois colocá-las a servir na mesma, uma população que triplica. Não é possível. O que é que aconteceu? Os municípios tiveram que fazer investimento em infraestruturas que estão sobredimensionadas. O que é facto é que, do ponto de vista ambiental, as coisas hoje funcionam. Portanto, nós não vemos notícias alarmistas, não vemos grandes problemas, tanto do ponto de vista ambiental, relativamente a questões que tenham a ver com as infraestruturas existentes. Já no que toca ao aproveitamento das energias renováveis, o potencial algarvio tem sido subaproveitado. Numa das regiões da Europa que exibe maior exposição solar, os projetos escasseiam. E por incrível que pareça, a situação que temos hoje, por exemplo, ao nível das pequenas instalações de fotovoltaico, as chamadas microgerações, nós aqui no Algarve, onde a rentabilidade é maior, devido exatamente àquilo que eu disse, ao número de horas tanto de solaridade e à quantidade de radiação. Se nós formos fazer a comparação, por exemplo, com outros distritos em Portugal, nós vemos que o Algarve tem menos instalações de microgeração que Lisboa, que o Porto, que Braga, terá um número muito parecido a Aveiro, a Santarém, quando efetivamente aqui deveria, até porque economicamente serão mais rentáveis, haveria todas as condições e há todas as condições para que aconteça um boom maior, um número maior de instalações. Na defesa de um modelo de desenvolvimento sustentável, a questão da mobilidade é vital para a região algarvia. O setor dos transportes é o maior responsável pelo elevado nível de emissões poluentes na região. Olhão e os municípios que formam o Algarve Central lideram um projeto que prevê criar um sistema de transporte intermunicipal que garanta intermodalidade e sustentabilidade. Francisco Leal, edil de Olhão, avança as principais ambições do programa. Os principais estrangulamentos que nós temos de acesso são
no fundo, às cidades, mas principalmente à cidade de Faro. E, portanto, há aqui congestionamentos que pensamos resolver, até inclusivamente com uma governança global. Há perdas consideráveis de tempo, há o stress, naturalmente, que prejudica os nossos munícipes, e há o consumo, há o consumo de energia desnecessária e o prejuízo ambiental que resulta de tudo isto. Com este estudo vamos demonstrar que é possível conciliar a rodovia com a ferrovia, com os transportes urbanos, com os espaços cicláveis. Portanto, com tudo isto, nós esperamos ter aqui resultados importantes. Pioneira em encontrar uma solução de mobilidade eficaz, a capital da Ria Formosa coloca as questões energéticas e ambientais no topo da sua agenda de prioridades. Nós temos desde há muito tempo energia solar, já temos um sistema de aquecimento de água nas piscinas, temos o aproveitamento de energia solar e inclusivamente para, embora em percentagens muito pequenas, que nos sobra e que injetamos na rede. Portanto, temos alguns edifícios públicos já a funcionarem com energia solar. Por outro lado, também temos no sistema de iluminação pública alguns fluxos reguladores de energia que permitem uma poupança considerável e, portanto, foi por uma questão ambiental desde logo, porque a nossa principal preocupação aqui em Olhão tem a ver com as questões ambientais. Reduzir as emissões de carbono é a mensagem que nos chega hoje da internet. O simulador 2050 EDP ajuda-nos a compreender como as escolhas acertadas podem abrir as portas à sustentabilidade. Depois, um vídeo da União Europeia sobre o SET Plan, que promete uma Europa mais eficiente de baixo carbono. Bem-vindos ao futuro. 2050 está aí à espreita e alterar os hábitos de consumo de energia é obrigatório para garantirmos um planeta sustentável. A União Europeia está empenhada em reduzir as emissões de CO2 em 2050 para um nível equivalente a 20% do valor verificado em 1990. Tarefa impossível? Nada mais errado. E através deste simulador da EDP poderá verificar que bastam as escolhas acertadas para garantir um futuro para todos. Menos carbono e mais eficiência energética é a receita rumo a 2050. Neste simulador da EDP, para cada questão estão disponíveis 3 ou 4 opções de resposta. Clique nas diferentes opções e compreenda como as suas escolhas têm implicações profundas no futuro. Através do barómetro de emissões, acompanhe a evolução das emissões e analise o impacto de cada uma das suas escolhas. Menos gases com efeito estufa, energia mais acessível e diminuição dos custos associados à implementação de medidas eficientes são as lições a retirar deste simulador. Construa o seu futuro e partilhe os resultados através do Twitter e do Facebook. O planeta agradece. O aumento dos preços da energia, garantir fontes de energia seguras e combater as alterações climáticas são alguns dos maiores desafios que a União Europeia enfrenta nos dias que correm. A investigação e a inovação rumo à eficiência energética são, por isso, prioridades máximas na Europa do século XXI. Através deste vídeo, a Europa apresenta-nos o SET Plan, o plano estratégico que garante apoio às tecnologias energéticas e propõe-se acelerar o desenvolvimento e implementação de tecnologias com baixas emissões de carbono. A partir de 2014, o setor energético passa a assumir destaque na agenda e no orçamento europeus. A União Europeia compromete-se a apoiar o uso de tecnologias inovadoras como a solar, a eólica ou a biomassa. Exemplos como a ilha solar de Almer, na Holanda, comprovam as vantagens das energias limpas. 520 coletores, em 700 metros quadrados, alimentam 2.700 habitações e reduziram em 50% as emissões de CO2.
Tecnologias energéticas inovadoras significam edifícios eficientes, cidades limpas e inteligentes, redes elétricas bem integradas. A energia significa mais trabalho qualificado, mais oportunidades e inovação para a Europa. Não perca tempo e faça parte da Europa do futuro. Epicentro do turismo nacional, o Algarve paga uma pesada fatura em termos energéticos. Contudo, os bons exemplos de gestão ambiental são cada vez mais e fazem do Algarve um exemplo a seguir quando falamos de turismo sustentável. A Oceânico Golf orgulha-se de ter sido a primeira empresa portuguesa do setor e o primeiro operador de golfe no mundo a receber certificação ambiental internacional para os 5 campos de Vila Moura. A engenheira ambiental Susana Cavaco acompanha este processo todos os dias desde 1998. Eu costumo dizer que a nossa abordagem é simples, direta e eficaz. Trata-se da implementação de um sistema de gestão, e esse sistema de gestão tem-se revelado uma ótima ferramenta. Porquê? Porque nos possibilita, nos obriga a estarmos permanentemente alertas e na procura incessante das melhores práticas, das melhores tecnologias disponíveis. E também de reavaliarmos as nossas próprias ações. É certo, e isto é com algum orgulho que dizemos, que ao fim destes 14 anos conseguimos, neste universo de redução, de racionalização principalmente deste recurso, reduzirmos cerca de 25% de água, o consumo total de água utilizada na rega, portanto, pelo resultado destas práticas implementadas. Este sendo um campo o mais recente que nós temos e tendo sido também ao abrigo dos estudos de impacto ambiental, já é um campo que se destaca por essas preocupações a nível de construção. Portanto, foi sempre valorizado a parte do conforto térmico, proveniente tanto da luminosidade como da ventilação a nível natural. Estamos as águas quentes 100% através de painéis solares, tanto na casa de manutenção como na parte do clubhouse. Temos os sensores para redução nas águas, nos balneários, sensores de presença para desligar a luz quando não estão a ser utilizados. Portanto, todas essas questões para a eficiência energética, sendo a energia, o consumo da energia, monitorizado como um aspecto ambiental, tal e qual como a água ou como a aplicação dos fitofármacos. A energia é um aspecto ambiental. Neste cenário, a sustentabilidade pode trazer valor acrescentado ao turismo do Algarve? Christopher Stilwell, administrador da Oceânico Golf, acredita que sim. O golfista é ambientalista por natureza, portanto, eles vêm para usufruir do ambiente, eles querem um bom ambiente, eles querem ver a fauna, eles querem ver como é que nós tratamos da fauna, do ambiente, das árvores, da relva, tudo isto. E quanto melhor nós apresentamos, mais eles gostam. José Martins de Oliveira, diretor da Areal, também junta a sua voz à defesa do Algarve enquanto destino verde. Nós consideramos que aqui no Algarve existem boas condições para uma experiência piloto ao nível da mobilidade elétrica. Pegar nisso, tanto ter uma frota de 30 ou 40 veículos com uma decoração que promovesse a região do ponto de vista turístico e que, digamos, estivesse englobada num, sei lá, chamemos de um pacote verde, um pacote para um pacote turístico verde, onde havia tanto um carro elétrico no aeroporto, o turista ia para um determinado hotel que tinha aderido a isso, onde havia um posto de carregamento. Existirá de facto um mercado apto a valorizar um turismo energeticamente mais consciente? Penso que seria mais um chamariz para esta zona. E penso que a geração atual, os 20 e tal anos, 20 e poucos, 30 anos, 30 e poucos, tem essa consciência. As Helen says, it's not something that's heavily advertised, so it doesn't really factor greatly in your choice in the first place.
um restaurante português em Bruxelas, uma empresa espanhola de pesca sustentável e a aposta crescente em produtos amigos das espécies marinhas numa grande superfície francesa. Todos eles são exemplos de mudança nos hábitos de consumo dos europeus. Mais informados e mais preocupados com a preservação dos recursos piscícolas, os europeus garantem assim que o peixe continuará a fazer parte da emenda das gerações futuras. Every morning, the same aquatic ballet takes place in the centre of Brussels. At 10 a.m, a van pulls up in front of this Portuguese seafood restaurant. The chef inspects the produce, and especially where the fish is from. Le cabillaud, filet dorade, la lotte, le calamar, le cabillaud qui est là. É muito importante saber de onde vem o peixe, porque as pessoas de mais e mais se ocupam de tudo quanto é ecológico e gostam de saber o que comem e de onde vem, e se são alimentos em bom... um peixe, no caso, se é um peixe em boa saúde, se foi pescado em lugares fiáveis. On Teresa's menu, all the fish and shellfish have been fished responsibly. That is to say, from fishing that advocates the sustainable use of resources in harmony with the environment. Teresa favours species of fish that are not overfished and does not hesitate to use aquaculture produce. Respeitar as épocas de reprodução é muito importante, permite a longo termo guardar certas espécies que podem estar em vias de extinção e tenho esse cuidado em conjunto com o meu fornecedor de, quando são os períodos de reprodução, fazer recurso à peixicultura. Customers of this restaurant appreciate the chef's approach to offering sustainable fish. They do not mind changing their eating habits. These two young women, for example, are fully aware that they won't be eating endangered species here. Ce qui fait peur aux gens, justement, ce qui les empêche de changer leur habitude alimentaire, c'est un peu d'avoir l'impression qu'ils sont les seuls à agir, qu'il n'y a pas de mouvement de masse, etc. Mais je pense que si chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, qu'on peut y arriver. Si chacun se responsabilise par rapport à ce qu'il consomme ou par rapport à ce qu'il utilise comme produit, que ça peut changer les choses. Oui. In fact, consumer awareness in favour of sustainable fishing is far from an isolated phenomenon. 88% of European consumers want to consume sea produce from stocks generated in a responsible manner. This is the main information to emerge from a WWF survey carried out in 14 countries. It doesn't come as a surprise that so many people felt that. I think if there was a surprise, it was just how consistent this finding was across all 14 countries. So that shows just how common the concern is amongst the European consumers that we should not be overfishing. We should not be throwing dead fish back into the water. We should manage our fisheries properly and give real value to the industry. Supply channels have already taken this consumer demand on board. This is Sidera in the north of Spain. It's just before 1 o'clock in the afternoon, and the fishing boats have returned to port. Most of them have been at sea for 24 hours, fishing along the coast. The fishermen that you see here all make their living from small-scale fishing. Most of them are shareholders in the SME Longchanet Directo, a small and medium-sized enterprise responsible for selling their fish. Longchanet Directo, como empresa de comercialización, no vende todos los productos. Vende solamente productos en un 90% de la pesca artesanal, pero incluso dentro de estos productos no vendemos, por ejemplo, especies que pensamos que están en una situación de escasez. Cynthia works for Longchanet Directo. She is responsible for buying fish at the Sidera auction. She spots batches of fish that will enable her to fulfill the orders from around 100 clients, mainly slow food restaurants in Madrid or Barcelona, and specific consumer groups concerned with the issue and open to change. Nuestros clientes valoran muchísimo toda esa información que le damos y además muchas veces pues entienden que no haya una especie de pez. Por ejemplo, quieren merluza y yo le digo pues que no han pescado merluza y aceptan en vez de comer merluza comer faneca.
Aceptan el cambio de un pez por otro con el fin de luchar por la sostenibilidad pesquera. Longchamp also offers them guarantees of traceability. At any given time, the customer can find out the name of the boat, who caught the fish, and how. Moreover, Longchamp practices direct selling, from the sea to the consumer. In this way, the SME avoids middlemen. In terms of price, it benefits both the sustainable consumer and the responsible fisherman, who favours the capture of mature fish. A lo mejor interesa pescar un poco menos y más grande porque vale más dinero. Ahí entra Longchamp. Longchamp quiere peces grandes, no pequeñitos. Nosotros queremos peces grandes. Un pez así grande vale mucho dinero. Uno así pequeñito, una caja mata 50 y valen €1. Uno grande, uno solo, vale 50 euros. Esa es la diferencia. 4 a.m. This hypermarket in Rambouillet, France, is supplied by a fleet of articulated lorries. Among them is the refrigerated truck bringing the cargo of frozen fish. Sustainable fishing is not just a matter for specialised restaurants or assertively positioned SMEs. Large distribution groups are also starting to play their part. Since 2007, Carrefour has identified the best sources of supplies in order to be able to offer its customers frozen fish certified to be from sustainable fishing. Maintenant, je pense qu'on peut parler d'une gamme de produits en tant que telle et puis une gamme de niche. Au début, évidemment, ça l'était, il y avait très peu de produits. Maintenant, elle est centrale puisqu'elle est venue en substitution de produits phares. Et maintenant, c'est le produit phare qui porte le logo MSC. Donc le cabillaud chez nous, ce sera celui-ci. On a un produit discount, il est MSC également. Vous voyez, discount, c'est vraiment, c'est pas censé être une niche, quoi. C'est vraiment pour le plus grand nombre. In the space of just 4 years, this range has made spectacular progress. The offer has multiplied tenfold, and it now has around 30 references to respond to customers' ever-increasing demand. The appeal of fish from sustainable sources is a reality. On va éviter de prendre du thon rouge, par exemple. Oui, tout à fait, oui, on est un peu sensible à ça. On fait très attention à ce qu'on consomme. Moi, j'essaie de faire attention. Si on choisit des espèces qui ne sont pas spécialement en danger, on peut aider à notre manière à préserver l'ensemble des espèces. Je prends celui-ci parce que celui-ci, il est fait dans de bonnes conditions et je risque d'en retrouver dans 10, 15 ans, 20 ans. Voilà. Et moi et ceux qui arrivent derrière. In its reform of the Common Fisheries Policy, the European Commission is adopting a sustainable approach to fish stocks, whilst getting the best out of European fisheries. And the results will be all the more meaningful if European consumers choose their fish thoughtfully. The consumer is very important. When the consumer is going to the supermarket and pick up a product, then he can decide. He can decide by his fork. Just like this Belgian mother, consumers are becoming more and more proactive. They buy less on instinct and more on reason. They are better informed and are more apt to decode the information on packaging. For example, Natasha has found fish fingers whose content has been sustainably fished. Opting for this type of product encourages good fishing practices and preserves the oceans for future generations. O Só Energia de hoje convida-o a conhecer um dos mais importantes recursos naturais do nosso planeta. Água, fonte de energia e vida, é o nome de uma aplicação para iPad que nos apresenta os principais recursos hídricos e alerta para a necessidade da sua preservação. Conheça ainda a Smart E-Bike, uma bicicleta elétrica que respeita o ambiente e lhe permite escapar do trânsito. Mova-se em liberdade e em modo eco. Água, fonte de energia e vida. 71% da superfície da Terra é água, 70% do nosso corpo é composto de água e 16% da eletricidade consumida em todo o mundo provém de recursos hídricos. Que não haja dúvidas, a água é o elemento dominante na natureza e de importância extrema quando falamos de sustentabilidade.
Por essa razão, esta aplicação destina-se a explicar como a água é, desde tempos imemorais, uma das mais importantes fontes de energia limpa. Recheada de ilustrações e animações dinâmicas e pedagógicas, esta aplicação acompanha a aventura do Hélio e da Luna, dois jovens exploradores no maravilhoso mundo da água. A sua origem, os seus ciclos, os grandes aquíferos subterrâneos e a degradação ambiental nos dias que correm são os principais destaques. Desenvolvido especificamente para iPad e para a língua portuguesa, esta aplicação promete conquistar miúdos e graúdos. Desperdiçamos 6 meses da nossa vida em filas de trânsito. 2 pedais e um motor elétrico é tudo quanto precisamos para escapar destas filas e preservar o planeta. Com uma bateria de alta performance capaz de fazer 100 km, integração inovadora do smartphone com navegação GPS e intensamente atrativa, a Smart e-Bike vai conquistá-lo de imediato. Esta bicicleta tem todas as vantagens de um veículo motorizado, ao mesmo tempo que lhe permite respeitar o ambiente e escapar ao trânsito. Com um mecanismo autónomo de recuperação de energia, correia dentada em carbono e segurança total de travagem, a Smart e-Bike foi uma das vencedoras dos Red Hat Design Awards em 2012. E para celebrar a diferença, esta bicicleta elétrica adapta-se a todas as suas necessidades. Escolha o selim mais adequado, a posição do assento que mais lhe convém e o guiador mais ergonómico. Disponível em 2 versões, verde e laranja, a Smart e-Bike é a imagem de uma mobilidade urbana realmente alternativa. Atreva-se a marcar a diferença. Seja smart. Deslize sobre 2 rodas. Lado a lado com o turismo, a atividade agrícola assume um peso preponderante na economia do Algarve. Por ano, produzem-se mais de 55 mil toneladas de alfarroba. Os excedentes industriais desta produção dão hoje lugar a uma inovadora alternativa energética. Há 3 anos que o Laboratório de Biotecnologia Ambiental da Universidade do Algarve está a trabalhar na fermentação dos restos de alfarroba para extração de álcool, tal como nos explica a investigadora Maria Emília Costa. Esta estipe permitiu e permite produzir o álcool, o etanol, com rendimentos muito favoráveis para um processo industrial de maior escala. Vantagens deste processo é, de facto, a conversão do açúcar é quase feita na totalidade, portanto, o açúcar extraído da polpa é praticamente convertido todo em etanol e CO2, obviamente, e a extração é feita com baixo consumo energético, a fermentação é feita com baixo consumo energético, baixo consumo de eletricidade, o que é favorável numa biorefinaria. A partir de 2020 e de acordo com as diretivas europeias, os compostos bio devem aditivar a gasolina em 10%. Maria Emília Costa defende que é urgente aproveitar o potencial da região para dar forma à primeira biorefinaria do país. O que a comunidade exige neste momento, em termos de diretiva, é que até 2020 ela obrigatoriamente deve ser aditivada em termos de 10%, né? Pelo menos em termos energéticos global. Neste momento está a fazer-se isso em termos de energia no biodiesel e na gasolina não. Mas a médio prazo, ou curto prazo, porque 2020 é já aí, é amanhã, portanto temos que encontrar uma alternativa para esta produção. Não há nenhuma biorefinaria de produção de etanol no país, portanto para cumprir esta diretiva teremos que futuramente comprar, para além teremos que comprar o bioetanol, o álcool ao exterior, não é? Portanto, teremos que importar para fazer isto. Portanto, isto a comunidade é uma diretiva e que no nosso país também já há legislação nesse sentido, já há uma norma também, não é? Enquadrada numa envolvente natural única, a região do Algarve possui recursos próprios e reúne vontades na edificação de uma consciência mais sustentável. Para o Sul, a sustentabilidade energética é o novo Norte. Obrigado pela sua companhia. O Sol Energia regressa para a semana. Até lá, cuida de si e do planeta.